Tudo bem com todo mundo aí? Estou começando aqui uma conversa para trazer o assunto do desafio que eu acabei lançando é, lá no dia 30 de setembro, né? Onde eu estive conversando com a Flávia Ramos, é, falando sobre é, o desafio do Stoptober, né? Aqui na Holanda, eu moro na Holanda, é, e outubro é um mês muito importante aqui, por conta de uma campanha que eles fazem para motivar as pessoas a pararem de fumar. E o que me chamou muita atenção, porque eu participei efetivamente dessa campanha esse ano, que eu estou morando aqui e estou trabalhando com essa questão de ajudando as pessoas a pararem de fumar, né? Tanto pessoas morando aqui na Holanda, quanto pessoas morando aí no Brasil. E essa campanha desse ano veio muito assim, com o objetivo de estimular as pessoas a pararem de fumar juntas, assim. Então, algo muito interessante, não foi aquela coisa de apontar o dedo, olha, você precisa parar, você precisa fazer algo em relação ao seu hábito de fumar, mas foi muito, tá, você fuma, não é fácil, a gente sabe disso, vamos fazer junto, vamos fazer esse processo junto. Então, lá no começo do mês de outubro, eu tive conversando com a Flávia Ramos, da Compasso Social, e aí a gente falando sobre o tema em si, e aí a gente também trouxe no final da conversa a possibilidade da gente passar esse desafio, né, para as pessoas, assim, não só para quem está querendo, pensando em parar de fumar, mas para qualquer um que está querendo fazer uma mudança de hábito, de estratégia, de lidar com algo no seu dia a dia que às vezes não está conseguindo, né? Então eu trouxe esse desafio, né? Quando a Flávia perguntou, Cláudia, o que você traz de mensagem, assim, o que você deixa aqui para quem está assistindo a gente? E aí, de fato, o que eu trouxe foi isso. Então então vamos fazer um desafio aqui. Para quem está querendo parar de fumar, tentar ficar aí o mês de outubro sem fumar. E para quem está com algum desejo de mudar, de ter alguma mudança, vamos fazer junto, vamos pensar em fazer essa mudança junto e vamos ver o que vai acontecer. E aí, o que eu sugeri hoje, assim, para quem entrou nessa história e quisesse bater um papo aqui, eu abri essa live sem avisar muito, avisei hoje de tarde, porque eu queria trazer uma conversa sobre esse momento, né, o dia de hoje especificamente, porque a gente está fechando aí os 28 dias, que é essa a ideia da campanha do Stoptober aqui da Holanda, mas aí eu estou querendo chamar, assim, para quem, talvez alguém que está participando aqui, que tenha, eu sei que Josi, assim, colocou do desafio, que acho que não deu certo, e eu queria talvez chamar a Josi para conversar aqui, o que não deu certo, e talvez daí a gente estabelecer alguma proposta que faça sentido. Josi, será que você topa participar aqui? Eu te chamo aqui? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Você consegue vir aqui para mim? Como é que eu faço para te chamar? Eu tenho que adicionar você aqui, né? Peraí. Ai, não lembro. Josi, você me chama? Como é que eu faço? Não estou conseguindo. Estou querendo send a request. E aí, qual foi a proposta, assim? Algumas pessoas responderam poxa, eu consegui, eu queria muito fazer uma mudança e consegui. Ah, a Josi entrou. E Josi foi uma que trouxe que não Oi. conseguiu. Ela não conseguiu dar conta, assim, do desafio que ela queria se colocar para esse mês de outubro. Então, a ideia é estar assim, Josi, vamos conversar sobre isso. Quem sabe o que você passou e o que você talvez não conseguiu alcançar na sua meta, eu posso estar falando sobre para você, que você se sinta à vontade, mas aí também possa servir para outras pessoas. O que você acha dessa ideia? Acho ótimo. Eu tô precisando muito de ajuda. Ai, Vai ver alguém também está então, precisando da mesma.
Então, me conta assim, quando você viu do desafio, você Então, falou, você está me ouvindo bem? tá um pouco atrasado para mim. Você tá me Tá. ouvindo bem? Eu tô te ouvindo bem, tô te ouvindo bem. Estou com o fone aqui direitinho. Então tá bom. Então, o que aconteceu comigo foi que eu fiquei sabendo do desafio assim muito em cima da hora. Aí eu preciso mudar muitas coisas na minha vida, principalmente nos meus hábitos diários. Hum, É muita coisa. E assim, um hábito leva a outro, que leva a outro, que leva a outro, então fica essa cadeia meio. Aí eu elegi uma prioridade que foi exercício físico. Só que durante essa quarentena, eu fiquei realmente assim em isolamento. Eu quase não tenho saído de casa. Então, exercício físico realmente é uma prioridade. Eu não estou dormindo bem, acho que é por conta do exercício, falta do exercício físico. Aí me coloquei aí no desafio. Vou fazer exercício físico todos os dias. todos os Aí foi a dias. catástrofe. Catástrofe total. Pelo menos uma caminhada, alguma coisa assim, sabe? Todo dia fazer algum tipo de exercício físico. Foi isso que eu coloquei assim como meta. Nesses 28 dias aí. Aí, catástrofe total. Eu acho que se eu conseguir, acho que 2 dias assim, porque toda essa cadeia assim de hábitos diários me levam a não fazer o exercício físico. E aí, para mim, foi muito difícil essa virada, sabe? Fiquei sem saber como fazer. Então, mas assim, quando você pensou no desafio, não, eu vou colocar isso como desafio. É, e por que que você pensou todos os dias? Por que que você botou isso como meta? Que assim, isso você percebe o quanto que assim a meta de exercício diário para quem estava fazendo nada foi a meta ideal? Hoje, olhando para trás, assim, você acha que essa foi a meta ideal? Acho que não, né? Acho que eu peguei pesado todos os dias. Mas, poxa, de 28 fazer uma vez foi também demais, né? Eu não consegui. Não, então, o que eu costumo dizer, assim, esse processo de qualquer mudança de hábito, gente, é difícil. Quem está aí ouvindo pode talvez dar alguma opinião também de cada do que tem no seu dia a dia, na sua vivência diária, né? Mas assim, geralmente essa coisa de traçar uma meta, a gente tem que pensar em metas que a gente consiga dar um passo a mais, assim. Porque se a gente conseguir, se a gente colocar como uma meta, pô, eu não estou fazendo atividade física nenhuma, estou em processo de isolamento e eu preciso começar amanhã. E eu vou fazer isso todos os dias, assim. Daqui assim, pode ser que nesse momento que você fez a sua meta era o que você mais queria, era passar a fazer atividade todos os dias. Mas nesse contexto todo de não estar fazendo e isso virar como a meta a ser alcançada, talvez possa ter ficado muito longe, muito distante, né? Porque imagina se você tivesse pensado, eu vou nesse contexto de não estar fazendo nada, eu vou tentar pelo menos 3 vezes na semana encaixar alguma atividade. Poderia ter feito mais sentido? Faria diferença, talvez, se você olhar para trás nesses 28 dias? O que você acha? Pensando bem, acho que sim, porque eu acho que não ia ficar assim tão. Eu acho que realmente na hora que eu falei, que eu pensei, todos os dias ficou um negócio muito maçante, assim, pesado, de algo que, né, que eu não tenho predisposição natural para fazer. Realmente, acho que se eu tivesse colocado, sei lá, umas 2 vezes por semana, alguma coisa assim, bem, bem leve, eu acho que eu ia ficar mais animada. Porque eu ia ter mais certeza de que eu ia conseguir cumprir. E aí isso ia me dar um ânimo maior. Porque assim, você tinha uma meta definida, não? Quero fazer atividade física e você não deu restrição, né? Não é fazer atividade física na academia ou fazer você se deu liberdade. Pode ser uma caminhada, pode ser, né? Pode ser uma outra atividade, andar de bicicleta. Isso você deu liberdade. Isso é bacana, porque não te colocou limitada a só uma opção. Por exemplo, digamos que você tenha colocado como opção caminhar na Uhum, praia e todos os dias tenha chovido e você não ia andar na chuva de sombrinha, porque isso aí no Brasil vocês não fazem isso, né? Aqui na Holanda a gente tem que fazer, porque a gente tem que fazer as coisas na chuva, porque aqui chove muito. Mas assim, aqui a essa gente não sai de casa. aqui não sai de casa. Se choveu, pronto. Se a meta era caminhar na praia, acabou. Vai por água abaixo todo o seu desafio, né? Mas assim, eu É acho que isso foi verdade. positivo. Isso foi positivo de você se dar a liberdade do que escolher.
Mas a questão de se colocar ela como diária, talvez possa ter sido uma meta muito para um alcance muito, muito longe assim, do possível quando você estava com a meta com exercício zero, né? Porque como é que era a sua atividade física antes da quarentena? Por exemplo, você fazia atividade Então, física diariamente? então, eu nunca fui muito regular, eu sempre fui mais para sedentária. Mas eu fazia, teve uma época que eu fazia pilates e aí eu me senti muito bem nessa época. E depois eu fazia uma aula de teatro que mais parecia um crossfit. Tá, tá. Aí essa aula era assim umas 2 vezes por semana. E Ah, aí ficava bem legal de então dava uma fazer. atividade, uma média de 3 vezes na semana ou mais, né? É É, isso? de Entendi. 2 a 3 vezes. 2 a 3 vezes. Isso. Assim, para quem está chegando, eu estou conversando com a Josi sobre o desafio desse mês de outubro, que é um mês que aqui na Holanda as pessoas comemoram, né? Lembram, é um mês que tem uma campanha nacional de estímulo para as pessoas pararem de fumar todas juntas, assim. A ideia é que todo mundo faça isso junto. Então, nesse desafio, Josi se colocou, Josi não fuma, Josi se colocou no desafio de fazer atividade física, né? De voltar a fazer atividade física diária. A gente está conversando aqui sobre os desafios, o desafio que foi para ela dar conta do desafio. Ou seja, ela não conseguiu cumprir a meta dela e estamos pensando numa estratégia para criar assim uma nova possibilidade, porque assim, outubro está acabando, mas a gente vai continuar, né? Novembro está vindo. Você pode se pensar aí numa nova meta para Vambora! novembro e vamos embora, porque não pode parar. E é muito legal você trazer isso, Josi, da questão da atividade física, porque assim, é um problema nesse momento da pandemia. Muitas pessoas estão com essas questões de não estar conseguindo fazer muitas atividades que costumava fazer, né, em relação a cuidar do seu corpo, né, e isso, claro, ajuda a cuidar da sua mente também, porque se a gente faz exercício físico, a gente se sente melhor de uma forma geral. E o quanto que é importante, talvez, a gente estar falando isso para estimular as pessoas, assim, quem está assistindo, o que vocês estão fazendo de atividade física? O que será que a gente pode pensar aí de entrar nessa onda junto, né, de começar a criar metas possíveis, assim, né, Josi? E assim, eu faço uma provocação para você. A meta continua. Você acha que isso ainda faz sentido a gente continuar, você continuar nessa meta? Que eu vou falar Com depois da minha certeza. também. Essa meta é muito importante. Uhum, Não posso desistir dela. Eu tenho que tá, arranjar um jeito de fazer. Mas, assim, além de colocar uma meta possível, eu tenho muita dificuldade de startar. tá. Sou boa planejadora, sabe? Uhum, Mas eu uhum, tenho dificuldade de colocar na ação. tá. E faz diferença se. Eu sei que a gente está nessa questão de isolamento, né? Mas faz diferença se você inclui alguém na programação? Assim, isso para algumas pessoas isso é positivo, para Faz. outras é negativo. Estou perguntando para você. Faz muita diferença. Se tiver alguém puxando, falando assim, ei, cadê você? Tá marcado o horário. Aí eu me comprometo com a outra pessoa e aí fica mais fácil. Isso poderia fazer sentido nesse momento que você está querendo talvez se reprogramar para tentar cumprir aí essa meta de voltar a fazer alguma atividade física. Faz sentido você pensar em alguém que possa te ir junto com você nesse momento ou não? Então, faz sentido, mas no momento atual acho um pouco complicado assim combinar de ir junto. Tá. Eu posso tentar usar esse artifício, mas eu gostaria de arranjar um plano B, assim. Se eu não Então arranjar tá. alguém para ir comigo, o que será que eu posso fazer para me animar? Tá. Então, eu vou lançar 3 perguntas que isso serve para qualquer pessoa que está aí ouvindo a gente, que vai ouvir depois, mas que está pensando em fazer uma mudança. É se fazer 4 perguntas. Que é assim, o que tem de bom, vamos pegar o seu caso, tá? É voltar a fazer atividade física regular. Eu vou tirar a atividade física diária. Pode ser? Faz sentido? E Pode, faz voltar a fazer sentido. atividade física com mais regularidade, né? Não vamos definir aí se são 3 vezes na semana, né? Mas voltar a, então, fazendo a pergunta para essa meta, o que tem de bom em voltar a fazer atividade física regular? Essa é uma primeira pergunta. O que tem de Tá. ruim em voltar a fazer atividade física regular?
parou para pensar, né? Mas isso é uma Tá. dica muito interessante para quando você está nesse dilema. Por que que eu não consigo começar? Eu quero começar. É como se você estivesse no processo que tem uma explicação aí para esse espiral de motivação. Você está numa fase que a gente chama, essa coisa das ciências, né, gente? Eu sou da área da medicina, envolvida com outras áreas também da arte, mas assim, acaba que tem a base aí da ciência. Mas assim, existe uma explicação para isso. De, poxa, eu quero muito, mas eu não consigo avançar. Eu quero muito, mas eu não... Poxa, está faltando um ajuste, assim, um ajuste final para eu seguir e começar a dar o primeiro passo. E aí é muito importante, assim, você pensar. Eu sei que você já falou, você é boa de fazer planos, né? Você planeja tal, mas para começar... Então, você tem, assim, em relação a esse momento de voltar a fazer atividade física, é como se você estivesse no que a gente chama de momento de contemplação. Eu quero, mas eu não estou conseguindo ainda. Eu faço o plano, mas chega no dia, eu olho lá para fora, não acordei na hora, acabou. E aí é como se você tivesse que a gente precisasse fazer um trabalho interno, e cada um pode fazer consigo, que é sair desse momento de... É como se tivesse dois lados. Eu quero, mas eu não consigo. Eu quero, mas eu não vou. Passar para o plano, que é o próximo passo, que é o que a gente chama de preparação para ação mesmo. Tá, eu quero, planejei, mas aí eu vou ver. Tem um tênis lá que tá... Eu tenho um tênis para... Vamos dizer que você vai decidir fazer caminhada. Meu tênis está legal? Começa a Uhum. separar, sabe? Roupa de ginástica. Deixa eu separar as roupas que eu tenho aqui. Tirar do guarda-roupa, que deve estar lá dando teia de aranha, porque não está mexendo. Separa isso, começa a visualizar isso. Isso começa a ficar mais concreto para você, né? E aí, independente de convidar outra pessoa, vamos deixar isso para outro momento, não é o que está possível agora, mas começar a estabelecer na sua semana, assim, vamos dizer, para a próxima semana, poxa, eu vou escolher um dia assim para pegar e começar. Ah, mas depois eu vou seguir. Não pensa nisso. É pensar em organizar o que você precisa relacionado a essa atividade, no caso, seu, atividade física. Separar o tênis, ver se tá legal, se tá, né, onde que tá, que nem sei onde você sabe onde está o tênis de malhar. Separar a roupa, Isso, eu, separar a pelo garrafa. menos eu sei. Tá, desculpa. Separar a garrafinha que você gostaria de levar para beber água, né? E aquilo começar a materializar, sabe? E tentar marcar uma data para ir. Claro que isso pode, não sei se isso vai adiantar de alguma coisa para vocês, que a gente está falando, mas entender que existe essa fase enquanto você está muito no planejamento e chegar a fazer, que às vezes precisa de um ajuste que vai depender muito de cada um. É você perceber, não, Tá. hoje vai ser a minha data e eu vou precisar, eu vou sair para caminhar. Depois disso, vou fazer uma outra meta. Daquele dia que eu conseguir, ai, festeja, comemora, consegui, comecei. Tá? Qual vai ser o meu próximo plano? E esse plano ser como se a gente fizesse microplanos. Não adianta fazer um Entendi. plano enorme para você, não, eu quero em 3 meses estar com essa performance que eu tinha antes. Isso você não vai conseguir. Assim, não é que não vai conseguir. Isso você vai colocar você em uma situação do inalcançável. Aí cria Hum. frustração, porque se você não consegue um pouco daquilo que você se colocou, você acaba não avançando, né? E aí, não Ah, avançando, entendo. isso cria frustração de seguir. Não sei se está fazendo sentido para alguém aqui que está ouvindo a gente. E Ai, fez aí, muito sentido. A Cláudia falou aqui um negócio muito legal. Ela falou assim: não seria legal irmos juntas mesmo à distância? Eu achei isso bacana, porque ó que pode legal. combinar, né, com as pessoas, montar um grupo de apoio, ou uma pessoa só mesmo, e aí uma ir animando a outra, né? Olha que Tá saindo legal. aí, eu tô saindo aqui, Mas né? sabe o que eu tenho Gostei feito? da Tem uma ideia. amiga, tem uma amiga que assim, eu tenho uma rotina minha de caminhada e pilates não, você falou aula de pilates, né? Yoga. Então, eu tento combinar isso quando não dá para fazer dentro da academia, eu prefiro fazer ao ar livre enquanto eu consigo, porque aqui daqui a pouco vai ficar muito frio, não dá. E aí, o que eu tenho feito, assim, já aconteceu de algumas vezes eu ligar e a amiga tá caminhando também. E Ai, aí que a gente acaba legal. caminhando junto.
Porque nessa coisa da pandemia, o que está acontecendo? Está todo mundo atolado de funções. Eu tenho falado um pouco sobre isso, né? Nós, mulheres, estamos com funções múltiplas, redobradas, quadruplicadas, e a gente não tem tempo de se cuidar, não tem tempo de caminhar, de fazer nada. E às vezes, nesse período da caminhada, é também um momento para falar com um amigo, para mandar uma mensagem de áudio, que você não consegue fazer isso enquanto está com o filho em volta, ou atividade de casa, porque está todo mundo trabalhando dentro de casa. E aí, Uhum. acaba que, assim, eu tenho usado muito esse momento de caminhada que eu preciso, porque se eu não fizer, eu não fico bem com o meu humor, com o meu corpo, eu fico me sentindo faltando. É a questão do que o exercício faz, né? Libera endorfina, faz nosso organismo funcionar melhor, né? A gente É isso é verdade. algo, isso é algo muito importante, assim. O nosso corpo, ele é dinâmico, né? Ele não para. Mesmo que a gente durma, o coração não para de bater, os rins não param de funcionar. O cérebro, mesmo em processo de adormecimento, está trabalhando também. E a gente está sempre, e as células estão sempre se renovando, né? Isso é um pensamento que eu acho que ajuda muito nessa coisa de pensar, poxa, todo dia é um dia novo. E quando a gente tem essas metas a alcançar, poxa, ontem não consegui, eu passei um mês e não consegui fazer, mas amanhã é outro dia. As suas células vão estar te agradecendo pela a sua decisão de cuidar do seu corpo, de cuidar de sua mente, né? E, e é isso, nem sei por que eu comecei a falar disso, me perdi aqui, Josi. Não fez sentido porque fica um ciclo ruim, né? E um ciclo muito grande de hábitos ruins, que uma coisa vai puxando outra, e essa falta de agradecimento, ela mexe com a nossa autoestima, com o nosso psicológico também. Eu sinto isso, né? Então, ir parar esse ciclo e fazer ele rodar para o outro lado, eu acho às vezes assim, como se eu estivesse carregando o mundo nas costas, sabe? Como se fosse muito difícil. Então eu gostei dessa sua dica de pensar pouquinho, tipo, como se fossem passinhos de formiga, e não Isso. pensar muito tão longe, né? Eu gostei disso, eu vou me concentrar nisso. Aí eu gostaria de fazer uma proposta, que eu não Então sei, fala, da gente fala. voltar aqui daqui a uns 15 dias, porque eu sei que quando a gente se compromete publicamente, também existe uma pressão, é igual chamar alguém para ir com a gente, né? Fazer, assumir isso, assim, pelo menos assim, mas não deixar 28 dias, não, porque eu acho muito distante, eu vou me É muito perder. Daqui tempo, uns 15 dias, eu volto aqui e falo se eu conseguir, dentro aqui das novas orientações que você me deu, que eu achei ótimas. Vou aplicar então. e gostaria de dar um feedback para você e para quem estiver nos assistindo. Então diga, vamos fazer isso, eu acho ótimo. E assim, quando eu propus esse desafio, e assim, eu tô muito nova nessa rede Instagram, sabe, Josi? Eu tenho muita resistência. E tô tentando achar um caminho que justifique eu estar aqui, né? Então, quando eu fiz essa conversa com a Flávia, lá no comecinho final de setembro, quando eu fiz esse desafio, eu falei, meu Deus, olha onde eu estou me metendo. De vou ter que acompanhar essas pessoas, né? Eu vou ter que dar um feedback para quem responder. A Flávia mesmo está lá seguindo a meta dela, mandou o recado que conseguiu e está super feliz porque ela está conseguindo pela primeira vez de forma mais Eu calma, mais morri de tranquila. inveja dela. Ela É, super feliz, eu consegui. Eu falei assim, caraca, eu não consegui. O não. que E tem de depois eu errado fiquei assim, comigo? ai, então, e depois eu ouvi você, uma outra que não conseguiu nem decidir o que ela ia fazer. Aí eu falei, peraí, a gente precisa conversar mais sobre isso. Então, acho bacana você estar trazendo essa proposta mesmo, né? Da gente estar pensando. E eu queria muito ver se, assim, esse compromisso firmado aqui nessa rede, se isso vai poder te ajudar Agora também nessas metas. tô Não, assim, encurralada. Agora eu vou ter sem que fazer. Não, e assim, e talvez colocar isso ser um conteúdo para você aí, da sua produção também, de estar conseguindo alcançar isso, sabe? Porque, gente, não é fácil. Eu coloquei como desafio não mexer no celular de 2 às 7, que é o Nossa. horário que eu pego o filho na escola e fico com ele.
Eu posso dizer, eu já estava nessa busca há um tempo. Eu já tenho feito isso antes. Então, eu consegui cumprir bastante, mas teve dia que não deu, não. Teve dia que eu acabei cedendo à tentação dessa máquina aqui que está na nossa frente e fui lá responder mensagem de cliente ou de alguém que poderia esperar um pouco mais Uhum. e quebrei a minha meta. Quebrei a minha meta, que era ficar até hoje sem mexer. Não, não consegui. Mas assim, eu quero também firmar aqui que eu vou continuar no meu desafio de insistir em não mexer no celular nos horários que eu tenho que estar com meu filho, tá? Porque aí a gente Eu se achei a sua meta compromete duplamente. fantástica, mas achei super difícil. É uma meta que eu vou ter que deixar lá para frente, assim, quando já tiver mais fortalecida nessas questões Não, de mudanças de não, hábitos. não, Achei bem isso difícil. não, e é um desafio, e assim, eu tenho falado muito isso para as mães que vão estar ouvindo essa mensagem, assim, nessa conversa. Eu acho que é uma coisa para a gente pensar muito. Essa semana a gente participou de uma conversa com a Samara, que é a colega que a gente trabalha junto no Florescer, e ela trazendo isso, sobre a importância da gente ter a presença ativa, né? Aí eu estou falando aqui de mãe com filho, Josi está em outro momento, não tem criança ainda por perto, mas nós mães, a gente vive no sentimento, Josi, de culpa, de estar com a criança e o Imagino. celular, sabe? E é uma coisa que a gente precisa trabalhar muito, porque a gente precisa entender que quando a gente está com eles, a gente tem que estar com eles, e se a gente precisa fazer alguma coisa de trabalho, né, relacionada a essa questão da tecnologia, que a gente precisa fazer esses contratos com os filhos também. Olha, a mamãe vai precisar parar um pouquinho aqui para resolver isso. Já estou voltando, Mas assim, vou. eu acho que com todo mundo, né? Eu acho Com que com todo o seu mundo. parceiro, com o seu marido, com a sua família. Por exemplo, eu tenho pais idosos, eles reclamam muito também Ó, que você está sempre envolvida com o celular, você não tem tempo pra gente. Então, assim, realmente ter esse tempo, olhar olho no olho, né? Ter aquela conversa assim, de olho no olho mesmo, não aquelas, né, convívios en passant que cada um está com o seu aparelho. Eles também já estão na onda, já vivem com o aparelho também, às vezes é um pouco difícil. Estão ali apegados e tal. Então, acho que é assim, não só com mãe e filho, acho que em todas as relações, acho que as pessoas precisam realmente se policiar com relação à não, tecnologia. E é agora na quarentena, rever meu isso Deus, mesmo, no porque isolamento, e tem muitas pessoas, assim, porque a coisa de mexer, isso também aumenta a ansiedade. Se você já tem um pouco de ansiedade, isso pode aumentar por conta dessa relação que se faz aqui, né? Que você perde um pouco o controle. Às vezes você começa a mexer, daqui a pouco, gente, já fiquei tanto tempo, não percebi que passou tanto tempo. É uma coisa que a é, gente poderia talvez depois voltar a falar também, né? Já que a gente está se propondo aí a falar novamente daqui a 15 dias. Então tá bom. Alguém quer falar mais alguma coisa? Josi, você quer falar mais alguma coisa? Que a ideia era fazer uma conversa curta mesmo. Uns 30 minutos para a gente poder conseguir dar a mensagem e quem, e para quem mim foi ouvisse ótimo, estou pudesse ouvir super até o final. animada. Para mim foi ótimo, estou super animada. Eu acho que agora eu vou conseguir cumprir meu desafio, que eu fiquei muito triste. E aí a gente se compromete, então, daqui a 15 dias, dizer como é que estamos. Tá bom. E você me dá notícia também, tá? Se precisar aí de alguma dica. Cláudia, foi, mas não tá indo, não tem? Manda aí Tá bom, mensagem que eu vou te pode dando umas deixar. dicas Eu também à distância. mensagem help, Isso. Help, help. tá Tá bom. bom. Obrigada, então, Agradeço Josi. demais por todas as Obrigada por orientações, toda a você. ajuda, valeu. Obrigada por você, obrigada quem esteve por aí e aproveitem. Vamos nos cuidar, gente. A gente tem esse corpinho que é só nosso e a gente tem que cuidar dele. Nosso corpo, nossa mente, tá? Fiquem bem. Tchau, tchau, Josi. Tchau, tchau. Tchau.